Bom, gente, então esse é o primeiro exercício, que ele é o exercício que a gente fez semana passada, na verdade. Só que agora eu movi os eixos X e Y para eles virarem eixos baricêntricos. Então, eles estão aqui no CG. Então, em vez de eu falar em ix barra e y barra, eu falo só em x e y, porque o meu eixo x é esse, que é o baricêntrico, e o eixo y é esse, que é o baricêntrico também, tá? Como é o mesmo exercício da semana passada, eu já dei os momentos de inércia em relação a esses eixos x e y, que a gente já calculou semana passada, então não achei necessário calcular de novo, tá? E aí, o que a gente precisa calcular? Momento polar de inércia, os raios de giração x, y e o raio de giração polar, produto de inércia da figura composta, né? Ângulo θ, que vai me dar os eixos principais de inércia, o momento de inércia máximo, o momento de inércia mínimo e os seus raios de giração. Tá? Então, primeiro passo vai ser dividir essa figura em dois. E eu vou dividir igual a gente dividiu semana passada, né? A minha figura 1 é esse retângulo e a minha figura 2 é esse quadrado, tá? Então, vamos lá. Quem que é minha figura 1? Minha figura 1, ela é um retângulo, né, de 40 centímetros de altura por 10 centímetros de base, né? E aí que o bicho pega, porque agora, ó, o CG do meu retângulo, tem dois jeitos, tá, de eu achar, por exemplo, a coordenada X do CG do meu retângulo, né? Quem que seria ela? Base dividido por 2. Que o CG do meu retângulo, ele vai estar aqui, né? No 5 e no 20, né? Esse é o CG do retângulo. Só que eu tô agora calculando ele em relação aos meus eixos. Deixa eu ver um negócio. Aos meus eixos baricêntricos que estão aqui. Tá? Então, eu preciso achar a coordenada desse ponto em relação a essa, né? Aqui tá melhor, vou desenhar melhor aqui. O meu CG tá mais ou menos aqui. Eu preciso achar as coordenadas desse ponto em relação a esse sistema aqui, a esse plano cartesiano, tá? Tem dois jeitos. Um eu vou pegar essa distância x aqui, que tá a minha origem, né, que é 7 centímetros. E aí eu vou tirar vou tirar o meu CG, vou tirar isso aqui, que vai dar, então ficaria, né, 7 menos 5. Esse é um jeito que eu acabei fazendo, na verdade não é 5, que é a coordenada do CG, menos 7. Fica mais difícil, tá? Fazer desse jeito. Um jeito mais fácil de fazer isso é você pegar, finge que, vamos colocar uma origem linha aqui, tá? Então, esse seria o meu eixo x' e o meu eixo y'. E aí, você pega a coordenada em relação ao eixo x' e y'. Então, ficaria coordenada x em relação ao eixo x' seria base dividido por 2, normal. E aí você tira a coordenada do CG, que é 7, né? A coordenada x do CG em relação a essa origem nova aqui é 7. Então ficaria assim. Então ficaria 10 dividido por 2 menos 7
né? Então ficaria 5 menos 7, certo? E isso aqui fica menos 2 centímetros. É negativo mesmo, porque olha a minha origem onde tá e olha o CG onde tá. Ele tá à direita da origem, então é uma coordenada negativa, tá? Esse é o jeito mais fácil, vou acabar fazendo isso, então. Porque achar a coordenada do CG em relação a esse eixo aqui, vocês já sabem. E aí é só tirar a coordenada real, né, do CG, da figura composta. Então, qual que é a coordenada y em relação a essa origem, ó, a linha aqui? É h dividido por 2, né? E aí eu vou tirar a coordenada y real, a coordenada y do CG da figura, que é 17. Tá? Então ficaria 40 dividido por 2 menos 17, 20 menos 17, igual a 3 centímetros. Aí é positivo, que faz sentido. Olha onde está o CG, né? Ele está para cima dessa origem aqui, nossa. Então, ok, é isso mesmo. Que mais que eu vou precisar? Vou precisar da área da figura 1, tá? A área da figura 1 é base vezes altura. 10 vezes 40. 400 centímetros quadrados. O IX1 e IY1 eu não vou precisar, porque eu já calculei o momento de inércia da figura composta. Então, eu não preciso achar momento de inércia para cada figura simples. Tá? Então, a gente economizou aí 2 contas. Só que, se eu não dei isso aqui, eu também teria que calcular o IX1 em relação ao CG, né? Então, seria IX barra 1 e o IY barra 1. Tá? Mas como eu já dei, não vai precisar. O que vai faltar? Eu preciso do produto de inércia da figura 1. Como é um retângulo, o retângulo tem não só um, mas tem 2 eixos de simetria, né? E quando a minha figura tem pelo menos um eixo de simetria, eu estou falando eixos, né, XY, nessas direções. Se um deles é eixo de simetria, o meu produto de inércia é 0. Então, o produto de inércia de qualquer retângulo quadrado é 0, né? Beleza, agora vamos para a figura 2. Quem que é a minha figura 2? Ela é um quadrado de 10 por 10 centímetros. E se eu pegar aquela minha origem linha, né? Esse é o eixo X', e esse é o eixo Y', e a minha origem auxiliar aqui, ele está deslocado, não sei porque eu desenhei fora de escala, mas ele está deslocado de 10 centímetros, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou pegar a coordenada X da minha figura 2? Ela seria a coordenada X em relação a essa origem linha. Então, quem que é essa coordenada X em relação à origem linha? É base dividido por 2 mais o deslocamento de 10. Então, isso aqui é a coordenada X em relação a essa origem auxiliar para mim. E aí, eu tenho que tirar a coordenada X da minha origem real, que é 7, tá? Menos 7. Então, vai ficar 10 dividido por 2, mais 10 menos 7. Então, fica 5 mais 10 menos 7. E isso eu acho que dá 8.
Vamos ver, 5 mais 10, 15, menos 7 é 8 mesmo, tá certo. É que eu fiquei com medo porque na minha cola eu calculei de outro jeito. Mas é isso mesmo, tá certinho, dá 8. E vamos achar então a coordenada y. Vou pegar em relação à minha origem linha, né? Então essa coordenada y seria h sobre 2 só, né? Não teria deslocamento aqui. E eu tiro a coordenada y da minha origem real, que é 17. Menos 17. Então, aqui fica 10 dividido por 2, menos 17. 5 menos 17. Isso aqui dá menos 12 centímetros, tá? Então, o que faz todo sentido, né? Porque o meu CG da figura 2 está aqui. Se eu for pegar a coordenada desse ponto em relação a essa origem aqui, né? Coordenada x está positiva, porque ele está para a direita, e a coordenada y é negativa, porque ele está para baixo. Então, tudo certo. Vou precisar da área da figura 2, base vezes altura. 10 vezes 10 é 100 centímetros quadrados, tá? E vou precisar do produto de inércia da minha figura 2. É um quadrado, produto de inércia é 0. Tá? Então, esses são os meus dados auxiliares. Agora, vamos encontrar esses valores aqui, né? O momento polar de inércia, eu poderia já ter feito ele antes, né? Até aqui, eu não precisava de nenhum dado desses que eu acabei de calcular, porque eu já tinha isso aqui, né? Mas eu achei melhor pegar os dados primeiro para depois ir calculando, acho mais fácil. Tá? Então, quem que é o meu momento polar de inércia, né? Ele vai ser o Ix mais o Y. Então, quem que era o Ix? 72.166,66 e o Y é 12.166,66, tá? Isso aqui dá 84.333,32 centímetros a quarta. Vou precisar também calcular a área total da minha figura, né? Que é A1 mais A2. A área da figura 1 é 400 e a área da figura 2 é 100. Isso aqui dá 500 centímetros quadrados. Tá? Vou usar essa área. Uma outra coisa que eu esqueci de pôr aqui, eu vou até colocar aqui em cima. Qual que é Então, agora a gente esquece a nossa origem linha, a gente vai trabalhar com esses eixos aqui. Em relação a esses eixos aqui, qual que é a coordenada do CG da figura, né? Quanto vale x barra e quanto vale y barra em relação a esses eixos reais? É 0 e 0, né? Eles estão aqui, esse ponto, a origem é o meu CG. Então, meu x barra é 0 e meu y barra é 0, tá? A gente vai usar isso também. Beleza, agora vamos calcular os raios de giração, tá? Quem que é o raio de giração x? Raiz quadrada de momento de inércia x dividido pela área total da figura. Então, 72.166,66 dividido por 500. Isso aqui dá 12,01 centímetros, tá? Raio de giração y. Raiz quadrada de y sobre a área da figura. Então, vai ser 12.166,66 dividido por 500. Isso aqui dá 4
93 centímetros, tá? Raio de giração polar é o momento polar de inércia dividido pela área da figura. Então, 84.333,32 dividido pela área da figura, que é 500. Isso aqui dá 12,99 centímetros quadrados. Eu poderia calcular o raio de giração polar usando essa fórmula aqui, né? Raio de giração polar ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Tá? Só que, como eu já tinha calculado o momento de inércia polar, acho mais fácil calcular por aqui. Mas quem quiser, dá para calcular por aqui. Dá igual, tá? Eu fiz essa conta, deu o mesmo resultado, né? Porque aí você faria raio de giração polar é raiz quadrada de Rx quadrado mais Ry ao quadrado. Dá igualzinho, então tranquilo aqui. Beleza. Essa é a parte mais fácil. Agora a gente vai precisar calcular o produto de inércia. Deixa eu só focar na folha aqui. O produto de inércia da minha figura composta, tá? Então, eu quero calcular o IXY da minha figura composta. Quem é ele? É o IXY da minha figura 1 mais a área da figura 1 vezes x da figura 1 menos o x do CG da figura composta vezes o y da figura 1 menos o y do CG da figura composta mais o produto de inércia da figura 2 mais a área da aqui a área da figura 1. Área da figura 2 vezes coordenada x do CG da figura 2 menos x do CG da figura composta vezes coordenada y do CG da figura 2 menos o y do CG da figura composta, tá? É essa a fórmula. Então, IXY vai ser IXY da figura 1, eu vou já zerar aqui que eu acho mais fácil. Então, o produto de inércia da figura 1 é 0 e da figura 2 é 0, tá? Então, 0 eu nem vou colocar, já vou começar com a área da figura 1. 400 vezes. Quem que é o x da figura 1? É menos 2. Quem que é o x? Aqui, gente, o sinal e a ordem importa, tá? Porque, ao contrário do momento de inércia, o produto de inércia ele pode ser negativo. Então, tem que prestar muita atenção, colocar aqui sinal certinho, ordem certinha, tá? Então, menos 2 é o x do CG da figura 1. Aqui, menos x do CG global é 0, né? Y do CG da figura 1 é 3, menos Y do CG da figura composta é 0, mais a área da figura 2, que é 100, tá? Vezes x do CG da figura 2 é 8, menos x do CG global é 0. Y do CG da figura 2 é menos 12. Menos o y do CG da figura composta, que é 0. Tá? Fazendo essas contas, eu vou chegar no resultado de menos 12.000 centímetros a quarta, tá? Então, ó, deu negativo o meu produto de inércia. Ele pode dar, super normal, tá? Beleza, agora... Então, vamos ver lá o que a gente já calculou aqui. A gente já calculou momento polar de inércia, Rx, Ry, R0 e XY.
Agora eu quero calcular o θm, tá? Então, quem que é meu θm? Ele vale meio do arco tangente de 2ixy dividido por y menos ix. Tá? Tem que verificar se a calculadora está em graus mesmo, ou se tiver em radianos, você está calculando o seu ângulo em radianos, pode também, tá? Mas tem que prestar atenção. Beleza, então vamos lá. Vale meio do arco tangente de 2 vezes ixy, eu acabei de calcular, é menos 12.000, dividido por y, que vale... Eita, nós! Vale 12.166,66 menos o ix, que vale 72.166,66, tá? Fazendo essas contas, lembrando, presta muita atenção na hora de colocar isso aqui na calculadora, né? Você tem que colocar um parênteses aqui embaixo na divisão, né? No quociente, você vai ter que colocar um parênteses. Então, presta bastante atenção na hora de colocar isso aqui na calculadora. E não esquece de multiplicar por meio. Então, meio vezes, aí você coloca o arco tangente, que na calculadora ele tá como a tan ou como tan menos 1, tá? É uma dessas duas, depende da calculadora que você tem. E aqui presta atenção, tá? Tem que ter um monte de parênteses aqui. O θm, então, fazendo essas contas, ele dá 10,90 graus. Ou seja, se eu girar esses eixos aqui de um ângulo θm 10,90, eu vou ter aqui os meus eixos principais de inércia, tá? Que vai ser o eixo x1 e o y1, tá? Então, esses são os eixos principais de inércia, que vão me dar, ao mesmo tempo, o momento de inércia máximo e o mínimo, tá? Eles são ortogonais, né? Porque eu tô girando o meu plano, que é ortogonal, de um ângulo. Então, eles continuam fazendo entre eles um ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Então, calculei θm. Com o θm, eu tenho duas opções, né, para calcular o meu momento de inércia I1 e o meu momento de inércia I2. O jeito mais fácil é usar essa fórmula aqui, né? I1 vai ser Ix mais IY sobre 2 mais Ix mais Y sobre 2 ao quadrado mais XY ao quadrado. Esse é o I1, né? É o jeito mais fácil de calcular. A desvantagem de usar esse método é que eu não sei quem que é o I1. Eu não sei se ele é em relação a esse eixo aqui ou se ele é em relação a esse eixo aqui. Porque pode acontecer, tá? O meu momento máximo pode ser em relação ao eixo Y, não em relação ao eixo X. E eu só sei isso se eu calcular o meu momento de inércia usando aquela fórmula que tem seno de 2θ, cosseno de 2θ, que está lá nos slides. Como eu não perguntei, né, quem que é sobre qual eixo é o meu, em relação a qual eixo é o meu momento de inércia máximo, não perguntei,
Eu vou calcular por aqui, que é muito mais fácil, tá? Então, meu I1, ele vale IX, que é 72.166,66, mais YY, 12.166,66, dividido por 2, mais raiz quadrada de... aqui eu já pus a fórmula errada, porque aqui é um menos. Então, vai ficar 72.166,66 menos 12.166. Olha aqui, gente. Não. Pronto. 12.166,66 dividido por 2 ao quadrado, mais XY, que é menos 12.000, ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz, tá? E aí, o meu momento de inércia máximo, ele vale 74.477,65 centímetros a quarta, tá? Ó, um jeito de você saber se você acertou. O seu momento de inércia máximo, ele tem que ser máximo, né? Então, ele tem que ser maior do que os que você já conhece. Ele então parece que tá tudo ok, né? Beleza, então vamos lá. Eu tenho dois jeitos, aliás, eu tenho vários jeitos para calcular meu momento de inércia mínimo, né? Um deles é eu trocar esse mais aqui dessa fórmula por um menos. Se você tem calculadora editável, né? Eu posso voltar na fórmula e editar, é muito mais fácil você calcular isso aqui. Se você não tem, o jeito mais fácil é você lembrar que a soma de qualquer produto, qualquer momento de inércia entre eixos ortogonais, então o eixo 1 é ortogonal ao eixo 2, ele sempre vale o momento de inércia polar. Então, para eu achar o meu momento de inércia mínimo, eu vou pegar o momento de inércia polar, que eu já calculei, e vou tirar o momento de inércia máximo, que eu acabei de calcular, tá? Então, vai ficar I2 vale o J0, momento de inércia polar, que é 84.333,32 menos 74.477,65. Eu calculei por esse jeito e trocando aqui na fórmula o mais por um menos, né? Trocando aqui, dá igualzinho, então tudo certo. Quanto dá o meu momento de inércia mínimo? Ele dá 9.855,67 centímetros a quarta. Também, ó, o momento de inércia mínimo, ele tem que ser mínimo, então ele tem que ser menor do que os que você conhece. Se não for, você tá fazendo coisa errada, tá? A conta errada aí, porque o máximo tem que ser máximo e o mínimo tem que ser mínimo. E só falta agora calcular o raio de giração 1, que vale momento de inércia 1 sobre a área da figura, que isso aqui é 74.477,65 dividido por 500, raiz. Isso aqui dá 12,20 centímetros. E o raio de giração 2, raiz quadrada. Opa! Raio de giração
2, raiz quadrada do momento de inércia 2 sobre a área da figura. Tá? Vale raiz, então, de 9.855,67 dividido por 500. Isso aqui vai valer 4,44, né? Os raios de giração, como eles dependem do meu momento de inércia, eles também, o raio de giração máximo tem que ser o R1 e o mínimo tem que ser o R2. Então, eles têm que ser maior e menor do que os que eu tinha, né? O R1 dá 12,20, então é maior do que o maior deles. E o R2 dá 4,44, é menor do que o menor deles, tá? Então, é o jeito de eu confirmar a minha conta, tá bom? E é isso.